Então a minha poesia, o que foi? No fundo foi um processo de depuração interna. Quer dizer, eu estou falando com vocês assim, com uma certa liberdade, acho que eu não estou assim, informal, né? Não estou. Eu estou falando isso graças a essa depuração que a poesia fez para mim. Quer dizer, eu soltei toda essa, eu vomitei tudo isso na minha poesia. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, no ano de 1902 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1987. Teve como obras de maior destaque Alguma Poesia, de 1930, Sentimento do Mundo, de 1940, A Rosa do Povo, de 1945, Claro Enigma, de 1951, Fazendeiro do Ar, de 1954, Boi Tempo e a Falta que Ama, de 1968, As Impurezas do Branco, de 1973, Amar se Aprende Amando, de 1985, e O Amor Natural, de 1988. A poesia de Drummond é o resultado de um denso trabalho de linguagem caracterizada por um sutil ceticismo, paixão pelos elementos do real. A marca do poeta surgiu ainda na infância, quando foi expulso do colégio Anchieta, em Nova Friburgo, com o argumento de insubordinação mental. Sua poesia sempre se mostrou como uma porta aberta a desafiar a realidade, uma busca incessante do sentimento do mundo. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é um momento em que você sente um impulso, às vezes criando até uma espécie assim, de elevação ligeira da temperatura, você se sente assim, um pouco inflamado, um pouco quente, assim, vontade de fazer alguma coisa. Depois vem a razão, vem a análise, você vai fazer a frio o poema. Já agora com a razão mais do que com o sentimento, mas sem abandonar nunca o sentimento. Então essa mistura, essa conjugação de sentimento e de raciocínio, a meu ver, é que vai tocando. Agora, em geral, nunca sai perfeito da primeira vez. Você tem que ler aquilo, reler, mostrar a um amigo, guardar para o dia seguinte, botar na gaveta. Às vezes é necessário até botar 3 meses na gaveta e para ler depois, e dizer, ué, eu que escrevi isso? Não é possível? Está muito ruim. Com 22 anos, tornou-se amigo dos poetas Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Contudo, sem tornar-se um modernista, o que também o fez o pernambucano Bandeira.
definia-se como um poeta que ultrapassa o modernismo. Drummond buscava também uma poesia de cunho pessoal, marcada pelo ceticismo, pela sutil filosofia do cotidiano e pela objetividade. Era dono de uma poesia insubordinada, envolta numa sofisticada meditação sobre o cotidiano e carregada de um constante sentimento de solidão. Num arco que vai de alguma poesia do ano de 1930, A Lição de Coisas, de 1962, dentro de uma prolífica obra, seja em prosa, em contos, críticas literárias, literatura infantil ou em crônicas nos jornais em que trabalhou, seja em verso, modalidade em que se tornou o maior poeta brasileiro, temos um objeto de estudo fascinante aos que quiserem conhecer melhor esse grande mineiro. Há uma divisão convencional da poesia de Drummond, utilizada por alguns críticos literários, bastante antiga, por sinal, e já muito sedimentada, muito concreta, muito aceita, que destaca no poeta 3 períodos temáticos ou 3 etapas. Seriam elas uma etapa de poesia irônica, outra de cunho social e a terceira etapa de sua história poética, de sua produção, seria de caráter metafísico. Confesso a vocês que eu já fui um adepto desta tripartição, mas achei necessário abandoná-la com o passar do tempo e com o conhecimento melhor da obra. Por outro lado, penso que o critério de seleção que melhor atende e que melhor permite entender o âmago da poesia de Carlos Drummond de Andrade, o conjunto de características, preocupações e tendências que a condicionam ou definem, é aquele que o próprio poeta estabeleceu ao organizar sua antologia poética em 1962. Nela, ele traz uma divisão com os seguintes títulos: Um Eu Todo Retorcido, Uma Província Esta, A Família que Me Dei, Cantar de Amigos, Amar Amaro, Uma, Duas Argolinhas, Poesia Contemplada, Na Praça de Convites, Tentativa de Exploração e de Interpretação do Estar no Mundo. Portanto, a partir dessa visão que eu chamo de visão sentimental, ou melhor, dessa divisão, que é também uma visão do poeta acerca de seu fazer poético ao longo de sua trajetória, o leitor e os estudiosos da obra drummondiana poderão encontrar pelo menos 9 pontos de partida ou matérias de poesia, ou seja, os elementos vitais em torno dos quais se estrutura a poética do autor, mesmo aquela posterior ao ano de 1962. Traz para a gente a divisão em 9 períodos, em 9 tendências, em 9 matérias poéticas, nessa ordem: 1. O indivíduo, 2. A terra natal, 3. A família, 4. Amigos, 5. O choque social, 6. O conhecimento amoroso, 7. A própria poesia, 8. Exercícios lúdicos, 9. Uma visão tentativa de e da existência. Agora, gostaria de lhes pedir licença para não mais falar, mas deixar o poeta falar. O próprio Drummond vai mostrar-se um pouco mais, a fim de que o conheçamos melhor. Ele vai se apresentar aqui e falar sobre sua vida, sua obra e sobre o que pensa a respeito de sua arte. Para isso, eu vou proceder à leitura da primeira página da antologia poética do ano de 62, feita pelo próprio Drummond. Abre aspas. Nasci em Itabira, Minas Gerais, em 1902,
e o meio físico e social de minha terra marcou-me profundamente. Pertenço à classe média brasileira. Ganhei a vida como funcionário público e jornalista. Dediquei-me à literatura por prazer. Hoje que estou aposentado naquelas duas atividades, posso considerar-me escritor profissional, pois a fonte principal do meu sustento resulta do fato de escrever e publicar livros, que o público tem recebido com simpatia. Os livros são de prosa e de poesia. Na primeira categoria, os textos compreendem contos, crônicas e algumas tentativas de crítica literária. Liguei-me na mocidade ao movimento modernista brasileiro, que se afirmou em São Paulo em 1922 e que deu maior liberdade à criação poética. Liberdade que não é absoluta, pois a poesia pode prescindir da métrica regular e do apoio da rima, porém não pode fugir ao ritmo, essencial à sua natureza. Há muitas experiências de vanguarda procurando abolir tudo o que a caracteriza a arte da poesia, mas ninguém até hoje conseguiu acabar com a melodia e a emoção do verso autêntico. Fui muito criticado e ridicularizado quando jovem. O meu poema, No Meio do Caminho, composto de 10 versos, repete de propósito 7 vezes as palavras tinha e pedra e 6 vezes as palavras meio e caminho. Isto foi julgado escandaloso. Hoje, o poema está traduzido em 17 línguas e me diverti publicando um livro de 194 páginas, contendo as descomposturas mais indignadas contra ele e também os elogios mais entusiásticos. Achavam-me idiota ou palhaço. Suportei os ataques porque ao mesmo tempo recebia o estímulo de meus companheiros de geração e de pessoas mais velhas, nas quais depositava confiança pela capacidade intelectual e pela honestidade de julgamento que as distinguiam. Atualmente, a maioria das opiniões é favorável à minha poesia, e direi até que há talvez excesso de benevolência com relação a ela. Não tenho pretensão de ser mestre em coisa alguma, e conheço minhas limitações. Depois de praticar a literatura durante mais de 60 anos, publicando 16 livros de prosa e 25 de poesia, não cultivo ilusões, mas continuo acreditando, com o mesmo fervor, na beleza da palavra e no texto elaborado com arte. Acho que a literatura, tal como as artes plásticas e a música, é uma das grandes consolações da vida e um dos modos de elevação do ser humano sobre a precariedade da sua condição. Carlos Drummond de Andrade desconfiava de ideologias e sistemas filosóficos que explicavam muitas coisas com facilidade excessiva, mas desconfiava também de si mesmo, do seu próprio ceticismo, o que o colocava por vezes numa não opção entre escolhas necessárias, por outra, num engajamento explícito, como o que é percebido em A Rosa do Povo e em Sentimento do Mundo. Não há obra em que não tente nos dizer que a poesia é importante, que merece ser lida e ouvida, sobretudo ouvida, respeitada, vivida, enfim, nele o mundo é muito pequeno para caberem todos os sentimentos. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro do relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa à tarde. Bem, eu faço uma retificação. Amor não começa à tarde. Amor se apura com o tempo. Essa é a verdade. Porque quem não amou na mocidade, ou não amou desde a infância, não merece se amar na madureza. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.